professor, aquele que transmite conhecimento. Uma salva de palmas para... Uma salva de palmas para começar. Uma salva de palmas para professores, os que passaram a nossa vida. Minha mãe, professora durante 40 anos. Minha mãe saiu, minha mãe só foi aposentada compulsoriamente, porque se por ela estaria trabalhando até hoje. Então, trabalhou sempre no ensino fundamental. Uma das maiores carrascas de Macaé, muito odiada. Dona Joanita, Pra quem não tá ligado, o Pedro Certezas é um dos maiores mentirosos do Brasil, pô. Ele sempre fala umas paradas muito absurdas. Eu vou botar no 1.25 pra ir mais rápido, que o vídeo é longo. Beleza? Os professores também. E a minha madrinha, também, o apelido dela em Marechal Hermes, era General Nina. Tem uma história que eu descobri há um mês, menos de um mês, no meu aniversário. Que eu não sabia, minha avó era, com a gente, ela era a vozinha fofinha e a professora ela era o diabo, né? E aí uma vez chegaram pra ela e falaram assim, ó, sei lá, o Cláudio, a mãe do Cláudio foi falar com minha avó, eu falei, cara, o Cláudio, meu filho, ele tá muito triste que ele não vai passar em geografia. Ele falou que se não passar, ele vai ser jogado no 10º andar. Aí minha avó falou, então manda ele começar a subir a escada. Roda a vinheta, pelo amor de Deus, vai. Matou, obviamente. Ainda bem. Não, e depois o Certeza vem aqui e fala, foda-se as crianças. Isso tem. Professores, o que será que saiu dessa lista da cabeça de pseudo André Salgado e dos facínoras que sugerem temas e personagens para este programa? Vamos lá, o primeiro professor avaliado hoje, o professor Aloprado. Começamos bem. Se alguém clicou nesse vídeo achando que ia ter professor de geografia, professor ponto de vista, não, gente, não vai ter nada dessa porra. Eu acho muito fera. Esse filme é o cara que ele fica gordão, né? Ele é gordão e fica magro porque ele cria uma poção, né? É aquele que tem a gerência. Isso eu lembro disso quando eu era bem criança. Isso. Ele é naturalmente gordão, e aí ele é um cientista, né? Mas também dá aula, por isso professor, e aí ele cria uma fórmula que fica magro instantaneamente. E aí o filme fica... Se ele ficar... Pô, é porque é foda, porque ele é o primeiro. E aí a gente não sabe o que é que vem em seguida. Atuando em cima disso. Tá. Mas que marcou uma geração, mas marcou, mas acho um pouco meio forçado, assim, né? Eu acho que não é o melhor humor. Eu gosto desse humor meio idiota, assim. Sim. Mas não é um dos melhores, assim. Porque na época era, entendeu? Na época durante era o período foi. Tinha um É. negócio do Ed Murphy fazer 800 mil personagens. Eu acho que dava nem ter um cintão ali. Eu acho que talvez fique muito. Tem quantos, sabe? Sabemos? Temos quantos, ô Pseudo? Responda por gentileza. 3, eu acho. Difícil pergunta. Ele diz que em torno de 27. E é específico, né? E é específico. Tipo assim, tu fala assim, em torno de 20? Beleza. Em torno de 27. Eu imagino que o professor do pseudo que deu aula de jornalismo pra ele, nesse momento deve ter falado, eu sou um merda. Porque Lembrar que o pseudo já não tem a melhor ordem alfabética possível. Volta e meia e mete erros aqui. Na faculdade você ensina que o cerca de, você não usa com o número exato. Você usa com o número redondo. Cerca de 20, cerca de 25. Quando ele diz cerca de 27, ele tá querendo dizer o quê? É que são 26,8, Ele não sabe o que tá fazendo, cara. Ele não faz ideia. O professor do pseudo já deve ter falado, deve ter se jogado do lugar lá junto com o Mas uma defesa do pseudo, ele foi forçado a dar essa resposta, porque por questões técnicas que eu e ele, nesse momento, sabemos. Tudo bem, mas não passa pano não, porque o cerca de 27 não funciona. Se ele tem isso, ele falaria cerca de 30. Pronto, eu não posso explicar no ar o motivo, mas eu e ele sabemos. Esse filho da puta trabalhando numa casa de câmbio. Tá quanto dólar hoje? Cerca de 3,37 reais. E na idade tá 8. Ó, eu sugeri um 5 aí. Vocês estão achando bem? Vocês estão achando bem? 4. Bota o professor Aloprado de 4 aí. Tá bom. Próximo, vamos lá. Aristóteles. Porra, nós saímos do professor. O maior corte seco da história. Desde a cena do 2001, Odisseia do Espaço, que vai do Homem das Cavernas pro... Aristóteles é muito grande. Aristóteles é o gigante. Ele tem que brigar pelo 10. A conquista espacial. Não, porque a última frase do Jorge foi, ou de alguém, bota o professor Loprado de 4. Aristóteles. Caralho. Eu acho isso muito 10, né? O cara ele é o pai da filosofia, né? Porra, eu não sei direito como é que é, não. Sei que, pô, a história do pensamento passa por Aristóteles. Segura pro 10. Mas ele era o... Gente, simplesmente Aristóteles foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, que é o pai da filosofia ocidental, ou seja, de todos os pensamentos ocidentais saíram desse povo, dessa pessoa. Fora que Aristóteles, ele
foi o cara que a primeira enciclopédia da história humana foi escrita por ele, né? Ele meio que como posso dizer, ele sistematizou, é por isso que dentro de um pensamento de tempos filosóficos e tempos de pensamento humano, ele vem do momento sistemático. Ele foi professor de Alexandre o Grande, entendeu? Alexandre da Macedônia. Então, gente, tem que segurar pro 10. Simplesmente, o modo de pensar do ser humano, o modo de escrever, o modo de pensar, sei lá, quando você vai fazer um trabalho científico, o modo que a gente escreve o trabalho científico, todas as regrinhas que a gente utiliza, simplesmente saíram de Aristóteles. E ainda hoje a gente usa, pô. O professor de Platão? Eu Tô não sei muito se é doido? o contrário. Eu acho que era. Platão era o dele, não? Isso, Eu acho que ele é professor do Platão. Porque Aristóteles é mundo das ideias, né? Porque o volante pica também. Deixa eu ver. Não, Aristóteles... professor do Platão. Não, o Platão era professor dele. Boa, então. O Platão era professor... Ao lado de do Platão, Aristóteles. de quem foi discípulo na academia, Boa. foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental. Olha Não, só. segura pro 10, segura pro 10. Segura pro 10. Não, excelente O cara, discussão. gente, o pensamento humano tá organizado É isso, pessoas, pô. gente. Não tem aula de filosofia, ele isso foi aí. mais amplo que o Platão, né? Ele tem coisas... O só sei que nada dele? Ele tem coisas trabalhando com biologia, física, metafísica, lógica, poética, política, retórica, ética. Porra, já é o 10. E de uma forma mais marginal, economia. Estamos falando isso aqui de 5 mil. Isso, Cara, pergunta do Zé. E ainda também trabalhava com botânica, se eu não me engano. Você me pegou. Só sei que nada a ver dele. Não, esse é do... de quem? esse é do Rei Descartes. Não, eu tô falando que eu acho engraçado. É que ele saiu colocando. Eu diria que é de Mauro Betti. Segura pro 10. Outra coisa, eu acho que essa frase, se eu não me engano, só sei que nada sei, não é minto. Só sei que nada sei é uma frase que saiu da boca de Sócrates. Ao que tudo indica, né? O que foi escrito. Mas aquele... Esqueci agora a frase. Não é dele. Ele viu no Oráculo de Delfos, quando ele tava chegando. 10 Aristóteles, então. Segura pro 10, E já vamos pro próximo que já tinha piscado ali. A do O professor. Sócrates. Só sei que nada sei é do Sócrates. Sócrates. E que não é o Que jogou a Copa de não é o 82, meia da seleção brasileira, né? Só pra Ele foi o que de Aristóteles? Nada, Sócrates, ele, se não me engano, ele foi o professor de Platão, que foi o professor de Aristóteles. Caralho, eu tô falando de Pô, ciclo. então o Aristóteles é pinto, né? Pô, tem 2 professores mais pinto que ele? Posso estar metendo um data certo. A gente é burro. Cara, nós somos 4 chamando. Se O juntando. Jorge veio bancão. Sim, Sócrates foi professor de Platão, Platão professor de Aristóteles. Há controvérsias porque Sócrates não deixou nada escrito. Quem escrevia sobre ele eram os alunos, os discípulos dele. Cara, absurdo, cara. 2 dos seus alunos, Platão, é verdade. O Aristóteles foi aluno de Platão e o Platão foi aluno de Caralho! Eu tinha que ir lá ensinar. Brother, complicado, né? Se eles me escutassem, por segurarem o Aristóteles pro 10, tá? Aí esquece. Aí é fenômeno. Cara, seguramos Aristóteles. Cara, absurdo, é muito E agora burro, vamos cara. para o professor Serginho. Me apresentem, por Cara, favor. é do programa Fala de Cobertura, que faz o pessoal que faz o Choque de Cultura também. Isso. E é um personagem... TV quase, né? É porque não é um personagem mais nichado, assim, mas pra quem vê, eu, por exemplo, acho um dos personagens mais engraçados da Você internet. se mija, brasileira. vendo? Eu cago de rir. Eu gosto bastante. Mas eu acho que é muito nichado. Eu também É acho muito que é nichado. muito Muito nichado. Aí não pode ser uma nota gigantesca. É, O professor eu Loprado gosto alcançou muito mais gente, né? Alcançou mais gente. Então, exatamente. Pô, Eu olha gosto pra caramba, mil TV vezes aberta. mais do Sérgio Pereira Nunes do que do Professor Loprado. Mas, porra, as pessoas Ah, o conhecem. exercício é maiores? Maiores. Aí, 2? Eita. Tá. Vai ser por aí. Joga pro 2, né? Não tem muito o que fazer. Triste. Mas eu gosto. Eu Amo particularmente muito, amo gosto muito. Próximo. Gil, enfim. É o professor de escola do rock, não é? Porra é essa, cara? Ah, Escola do Rock. Eu nunca vi. Puta. O Jack Black. É o Jack Black. É o Jack Pô, nunca vi Escola do Rock, é foda. Black. Mas esse filme aí tem uma legião das pessoas que gostam, né? Pô, vai brigar pro zero isso E aí, não vai, não? rapaziada, todo mundo assim, show. Show. Mas alguém aqui é... Geral aqui, alguém aqui é a rock? mais vaga ideia do que Se vocês quiserem, pode cair também. Podemos Eu acho que perguntar. é. Eu não sou, não, é porque as pessoas que gostam desse filme são taradas desse filme. Ah, não, vai ter gente nos comentários revoltada. Como vocês não conhecem, o caralho. Exatamente. Mas é o seguinte, como a gente não domina muito, pra não cometer injustiça, acho melhor cair. A gente também. não conhece, A gente não vai conhece. falando, Então, né? uma vez que rock é o caralho. Mentira. Tira. Eu não conheço, não faço ideia. Próximo. O professor de Puta Sebrae. Caça merda. Esse de é bom. papel. Assim, ele demora um pouco pra resolver o plano dele, né? Porque... Não, mas o plano dele tem... A gente tava falando aqui de gravar do Lito, do Aviões e Música. Isso. Que fala que a aviação tem 80 mil redundâncias pro avião poder... Né, os aviões comerciais, tudo.
Cara, os planos dele devem ter umas 50 milhões Mas de ele redundância. improvisa pra caralho. Pois isso que eu acho maneiro. Ele tem um monte de plano, mas tem horas que dá tudo errado e ele é salvo, porra, pela cabeça brilhante dele que saiu da mente de um roteirista. De um roteirista, tudo bem. Não, o primeiro assalto dele, do La Casa de Papel, Primeira temporada. show. É. Primeiro e segundo, né? Porque foi dividido, né? Alerta de spoiler, hein? Tá, alerta de spoiler aqui. Se você não. Pô, se Qualquer coisa, viu bota isso no mundo, até agora, agora não vai ter sair. mais, tá? Vamos ser sincero. 2024. Primeira e segunda temporada é maneira. Depois, a senhora Netflix quis ganhar mais dinheiro, tá certo também. E inventou uma volta, vamos fazer outro assalto. E ficou uma merda, ficou horroroso. Inclusive tem spoiler o maior... aqui, spoiler, hein? Quando fizer assim, você pode voltar a ouvir. Morre geral, morre Tóquio, morre não sei o que lá, morre a outra mulher lá. Não, morre tem, uns quatro em determinado gente. momento tem... Nairobi. Em Pô, Nairobi. determinado momento tem o maior número de tiro num metro quadrado da história Ninguém é do baleado. cinema. Ninguém é baleado. É tiro pra tudo que é lado num cubículo. E é tiro assim pra todo... Acho que nem em comunidade do Rio de Janeiro teve tanto tiro. Não, pra Mas todo assim, lado do outro. a gente também foi criado com o Rambo, que era uma barbaridade isso também, né? Não, tudo bem, mas Rambo, os planos porra, são era brincadeira. O que ele faz na primeira temporada Então, quando mas ele primeiro não para no auge. mulher... Ele para no auge, Então, Ele não foi o Tony Cruz. Não, mas os Se ele é o planos Tony também, Cruz, mas ele os sai, planos porra. também são... O plano do segundo também tem muita viagem. Mas no primeiro, quando ele tá lá no lixão... Absurdo. Caraca, Absurdo. ele se transforma de mendigo. Olha só, E a mulher passa, a inspetora passa do lado dele e ele tá de mendigo com um cachorro caramelo. Aí ele arrumou um cachorro caramelo pra sair do E acho lixão. que tem um porra. fato também, o fato também é que, porra, tem uma mentirada dele pegar, a mulher se apaixona, a policial se apaixona por ele e mete o pé com ele 3 dias. Pô, que piroca é essa que tu consegue? Não sei. Porra, tá maluco, cara? É, Notas. tem isso. O problema dele Pô, foi eu não acho que parar ele no poderia auge. ser 9 se ele parasse no auge, mas, porra, o segundo... Sete. Eu acho que 7 Sete. Se ele tivesse parado no auge, ele seria Tony 7, Cruz. 7. Ele continua, acabou virando Louco Abreu. Perfeito. Mas... O Louco Abreu é uma queda muito abrupta. Muito vertiginosa Eu acho pra ele? Tony Cruz pra Louco Abreu, não sei se foi É porque o jeito que o Louco Abreu termina a carreira, ele joga qualquer Ele terminou? Exato. Tipo, tudo maravilha. Não, ele terminou a carreira, Não, mas ele não é terminou a isso, carreira não. jogando uma mesa na arquibancada, pô. Vocês lembram da cadeira? ele já é lendário. Comparar com ele não foi tão Não foi tão tudo ruim o isso, final? Não foi pra tão. Eu confesso que eu não gosto muito do final, não, mas... Próximo. Aquele suspense. O Fallen, do CS. ele é, o apelido dele é o professor. É o professor. Confesso que não acompanho o CS. Desculpa, Fallen. Eu também. Não acompanho. Eu sei que ele pica, sabe? Eu também Ele é pica. bravaço. Ele Muito é... Como é que é o Muito nome? bravo. É Fúria? Fallen é Fúria? Não sei. Não sei, eu sei que ele é pica. Eu sei que ele é não sei o parada, ele ele é faz. Fúria jovem do Botafogo. Fúria É jovem. Fúria, é Fúria. É Fúria. Aí, Fúria, porra, é Fúria. tomar no seu cu. Eu sou Fallen, porra. Eu sou Fallen. Tu é Fallen. Eu sou Fallen, porra. Antes de entrar no ar, faz pô, agora... Então você dos 4 é quem tem propriedade pra analisar o Que Fallen. propriedade, cara. Só ele que é CS. Ah, só isso? Ah, porra. Então nós vamos ter que tirar. Foi peraí. muito pedido Eu pela só nossa sei isso, audiência mano, eu só aqui. sei isso. Pô, você começou, achei que você ia... Foi Enganando, muito né? pedido pela galera aqui, mas eu acho que vai incorrer naquilo, né? A gente... Se o Rock caiu, perdão, o CS vai cair também, gente. Entendeu? Não, É a mesma lógica, né? Então, o Fallen, eu tô ligado. Você não acompanha o Fallen? acompanho. Pseudo curto CS? Eu gosto, De eu longe. gosto. Diz ele aqui de longe. Você vai pedir pro Pseudo abrir o microfone aí e dar o Não, voto. E a não. gente ficava com o voto dele, mas... Não Ele é tô um dos ligado. maiores Ó, do tá aqui, cenário ó, e é vamos isso. Eu sei que, por exemplo, aqui Eu no acho que, Brasil, tipo, quando teve ele é campeonato... tipo Neymar. Tinha que manter. Então, quando teve Eu acho que campeonato de tinha que CS no manter. Brasil, eu sei que lotou muito por causa dele, mano. Ele é foda, assim, ele é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Ó, Não sei hoje em dia. Em Vai. 2015 foi nomeado a pessoa mais influente do esporte eletrônico Pô, isso é brasileiro. muito foda. Isso é muito grande. E é De Brasil, acordo com mas é diversos esporte portais de eletrônico. notícia, Fallen é o profissional de esporte eletrônico brasileiro que mais lucrou em premiações. Porra, Estima-se que ele ganhou um total de quase $1,2 milhão em premiações de Counter-Strike. Pô, ele é o Neymar do Counter-Strike. Ele é o Neymar do joguinho. Ele é o mais foda. 6. Também possui Cincão. uma linha de dispositivos periféricos chamado Fallen Gear. Ele tem Vamos lá. a marca dele. A gente vai baixar a nota dele por desconhecimento nosso. Se alguém conhecesse, esse maluco ia ser muito... Alguém, né? Nós Alguém quatro. entrou- Mas aí dos quatro também, aqui, mas aí é. também, você acha que se ele não Muita gente fosse conhece. o pica, mais pica do geral conheceria? Entendeu? Acho que é mais o esporte. Mais o esporte. É, porque tem específico. o esporte tem o teto, né? Então, ainda, né? por exemplo, tem o um teto. Serginho, Ele tá que tu rompendo, gosta. tá? O Serginho é mais bolha que o Fallen, eu acho. Não, então, exatamente, o Serginho, eu acho muito pica, mas tem um teto ali que eu não consegue passar. Pô, eu acho que o Fallen ficar muito baixo era doideira. Não, pelo não, que ele ele fez. 6, pô. Pode ser. Eu acho 6 muito, talvez um 5. 5? Talvez subir. Pô, La Casa de Papel é muito grande, Não, né? acho que É, La Casa de subiu Papel é La Casa de gigantesco. Papel e vai deixar ele no 7, talvez. Não, acho que... Ele foi um dos melhores. Eu do prefiro mundo. mais... Eu botaria no 6. Eu Vai, voto bota um 5, seis. então fica Seis, com seis, a maioria tá aí, bom, né? Vai ficar o seis, 6. É, porque assim, a gente estaria penalizando o cara por um desconhecimento nosso, né? Mas é o que a gente faz esse programa é baseado nisso, no caso. Exatamente, Não, vocês inclusive. é a mesma coisa com o Jack Black, mas tudo bem, já Exatamente. passou. Jack Black foi pior ainda. Como a gente vai analisar. Mas não ganhou nada, pô. Jack Black é fictício, pô. Tá, próximo. Professor Girafales, aí entramos no cara. terreno da seriedade nesse programa. Caralho. Agora sim. Ó, Agora eu tenho um Aristóteles fator- não, mas professor Eu Girafales. tenho um fator que vai diminuir a nota desse rapaz. Ah, lá vem. Lá vem. Ele traía a mulher. Isso não está comprovado. Não, não há comprovação. Eu acho que Científico. tem uma declaração recente de alguém que comprova isso que eu tô falando. Não, mas a série não mostra isso. Mostra, pô. Nem sugere. Ele tem aliança no dedo. Ele tem aliança. eu averiguar. É, futebol é foda, é um esporte perigoso. Data certezas ou... Vem aí.
Professor Girafales Eu não faz sei. isso. Eu não me... Não sei. olharia. Não me recordo. Sim, Terceira usa pergunta. sim. Ó, usa! Ele usa! E a dona Florinda não usa. Tem Filho de várias- Bolanhos Tem revelou. várias Ó, fotos. ó, ó, ó! Filho do Bolanhos. Falou o quê? Falou que sim, ele era casado. Eu sou informação, caralho! Safado! Então, mas aqui... Inimigo da monogamia. Eu sei que é uma tese que muita gente defende. Que ele nunca assume a Dona Florinda, eles nunca se casam, que ele teria ali uma vida dupla. E ele daria escapadas até a vila pra ter umas horinhas ali com a Dona Florinda e depois voltava pra família Xícara dele. de café. Mas, poxa, Cara, como viciado em o café. O professor Girafales era o Chico Moedas do Chaves. tipo isso, vai. Tipo isso. A casa da o bagulho Florinda é dele o meio não- do Satis, pô. a Dona Florinda, ao invés de oferecer uma entrada ao banheiro, oferecia uma xícara de chá. E nós podemos concluir, então, que ele iludiu Dona Florinda ao longo desses anos? Eu acho que Então, não, mas eu tem- acho mas que a Dona não, Florinda cara. esperava algo mais. Mas Tem, tem- tem um episódio, tem um episódio que o seu Madruga, lendário, meio que ensina o professor Girafales a pedir a Dona Florinda, não tem? Isso, Não tem um isso, episódio isso. desse? Ensina- Então, em algum momento, ele queria. E ele era meio... Não largava, né? Porque toda hora tava levando o buquê lá e etc. Ele Pô, ficava gente, era cozinhando a Dona amante, né? Florinda. Ele não tinha coragem de largar a mulher dele e assumir a Dona Florinda e assumir o Kiko. Mas ao mesmo tempo também não largava o osso porque ele devia transar maneiro com ela, pô. Pra ter as duas paixões não tem jeito. Só Pô, tendo gente, dois desculpa corações, isso, meu mas o feio. professor Girafales é bandido da bola. Mas Vagabundo. aqui ele tem que falar com o Que professor. isso? Aturar o que ele aturava. Pô, tinha o Kiko no pacote, né, amigo? Pô, não, mas aí, Não, gente. aturar dentro da sala de aula. Não, mas ele enquanto tá. professor tem não, sala de não, aula, não, 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 não. Porque a gente só não, tá avaliando aqui a faceta de professor, de vida exatamente, dupla, é. de amante, Não, do professor. mas Mas falar- ele, como professor na sala, ele tem que dar aula pro Kiko, por exemplo. Aula de canto para o Kiko, por exemplo. Porra, assim, E aí, quando, esse cara tem um e aí, lugar no quando céu. ele, volta quando ele e meia, emenda na aula, tá lá o Godinez. Esse cara tem um lugar no céu. Exatamente. Não, e já teve o seu Madruga. Já foi lá Então, receber mas aulas esse é do um ponto- professor esse Girafales. é um Não ponto- é fácil, mano. Você lecionar pra criança já é muito difícil. Tu lecionar pra um velho barbado que te enche a porra do saco, Então, piora muito. mas tem um ponto, quem acompanhou, que vai baixar a nota do seu professor Girafales. Mais do que eu falei? Vai. Por quê? Em dada situação, o professor Girafales tinha problema para controlar a turma e o seu Madruga, quando precisou fazer lá, deixou a turma toda caladinha. E ainda transmitiu E ainda conteúdo. transmitiu conteúdo sobre Veneno, perigo, venenos. né? E o seu é, Madruga que é solteiro da pista e não tem que trair ninguém. Exatamente. Tá, então, dito isso, o professor Caramba, Girafales- desmascarou esse vagabundo, E ele- irmão. Eu acho que mas vai vai, cair. desmascarou esse Acho que tinha que subir o professor. Pô, da aliança, eu Coisa fui aí. impactado agora. Porra, tô Deixa eu falando, até cara. hoje nunca reparei isso. É, o filho dele falou, Cara. pô. Aqui. Tem uma Matéria na- foto dele com... Matéria na Isto É, mulher. Isto é, pô, lá. Filho de Bolanhos é grave. confirma. Então, pode Grave, ser grave. apenas Caralho, um que erro coisa de, boa, de continuismo. O filho Pode falou, ser, pô. pode ser. Falou o quê? O filho do Bolanhos falou que era casado. Cincão vai ficar o professor Girafales? Não, Eu acho que sim, pouco. filho. O Fallen tá aí, irmão. Pô, só trazendo o filho, falou, tô lendo a matéria da Isto É, tá? Se for fake, larga. Sobe os dois deixa ele nascer e sobe os dois. Pô, ele vai ficar atrás do Fallen? A Isto Eu acho. é foda mesmo. Não, 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 isso aí Então deixa o Fallen na 6 e bota ele na 7. Pô, tipo assim, sobe o professor Tá bom, eu fecho da isso. Casa de Papel E ele na sete. O cara tinha que ouvir toda vez que ele era o professor linguiça, porra. Exatamente. E manter a compostura, velho. Se fosse E aí, fiel, ele- tava no 9. Vagabundo. Próximo. Aí ele tá lá na dele, daqui a pouco vem o Chaves. Isso aí é coisa que o imbecil do professor linguiça tá falando. Pô, isso é absurdo. Indiana Jones. E, cara, esse era um Gente, o Indiana Jones, ele era professor de universidade, só que fique claro, não sei se todo mundo sabe, mas ele era professor de universidade e arqueólogo, um grande arqueólogo na história no mundo de Indiana Jones. professor que ia pra porradaria, tá? Nós estamos falando de professor de geografia. Ele é professor de geografia, verdade, pô. ele é professor de Professor de geografia E que que ia ia, pra porrada, para filho. experimento no campo. Pô, né? dá tiro nos Exatamente. outros, Dá mas tiro olha nos só, outros. isso não cai na nota, não. Chicote, inclusive, é uma palavra que pode entregar a gente, né? Dependendo do... Mas o VSR nem lembrava que ele era professor. Eu nem isso não cai na lembrava, nota, mas não. é verdade. É que ele virou mais um aventureiro, né? Ele ficou mas mais ele como um virou um aventureiro. caçador, né? É que eu Mas acho é. que ele era um bagulho desse, né? Ele era professor de geografia. Ele era professor. Que ia pros lugares meio que pra Não era geografia, era arqueologia, se eu não me engano. recuperar artefatos, etc, era pra levar pra professor e museu. arqueólogo, né? Professor e arqueólogo. Isso, exatamente. E era Exatamente, professor de arqueologia também. Mas então é um baita de um professor, que ele foi a campo e se provou no Porra, campo. É, mas tem professor. Véi, pra ter noção, se eu não me engano, a palavra arqueólogo, que vem da palavra arqué, quer dizer o que vem antes, é o anterior, o passado, o princípio, o primeiro, algo do tipo. E aí vem a arqueologia, que é o estudo do início, o estudo do passado, né? Arqueologia. Professor de sociologia tem trabalho de campo também, né? Os Sim, caras vão lá tem. pra mas, tribo, sei lá. não, mas não fugindo Se eu não me engano, arqué é do grego, né? de um cara que arranca o seu coração com a mão. perfeito. Né? Então, esse é um ponto Ele não era importante. apenas um acadêmico, né? Também. ele Pô, é grande, grande. Pô, tipo Pô, assim, é Indiana grande. Jones é muito grande. É É um dos muito maiores grande, filmes pô. Acho de que é aventura lógico. da história, pô. Tudo bem, né? tudo bem Acho que é normal, o professor do... É, mas o professor. Tudo bem que os dois Aristóteles, eles estão segurando pro 10. Pra disputar com alguém que vá lá
como disputar o 10 com ele. Os últimos filmes são 2 lixos. Com perdão, o lixo ainda é reciclável, essa merda não. Essa tua Mas, frase, enfim. ela precisa ser averiguada de onde estão, Eu tô pegando o celular nesse momento. Só pra saber se a gente vai poder ir com a gravação. É do rival, é do rival. Fica É uma merda! O meu tá normal. Vai cair. Tá caindo, né? No teu, no meu tá normal aqui. Lixo, eu já sabia. Tá liberado. sabia, cara! Eu sabia, Você não ficou olhando na minha cara com uma cara de paisagem, tipo Cara, eu acho assim. que não, Deixadinho, é só ver onde é que eles estão nos parques, pô. Perfeito, É só ver, eles estão nos parques da mas Disney. é Disney, Inclusive, agora vai ter um brinquedo no Animal Kingdom que vai ser uma merda. Mas A gente nem precisa ficar trancadinho, não, porque ele tá gravado, é só ela cortar da E ainda bem que a gente fala a verdade. brinquedo onde A gente no nós somos Animal autênticos. Eles vão A gente tirar... fez propaganda pra Netflix agora, falando Acabou pro de fazer, professor. O Animal Kingdom vai tirar lá a parte do dinossauro, vai fazer um brinquedo do Indiana Jones que vai ser uma merda. Já lhe Vai adianto. tirar o quê? Vai tirar a Velocicoaster? Não, o dinossauro é no... Não, o dinossauro... Tá juntando misturou, tudo. Velocicoaster é no universo. Aí esse é bom. Joga no Tô 9, falando a parte Indiana do Jones. dinossauro. Ele é maior que o professor, talvez o professor caia. É, ele é grande, Indiana Jones é grande. Próximo. O John Keating, de A Sociedade dos Poetas Mortos. Puta, gigante também, viu? Bom filme. Bom. Bom Mas filme. vou te falar, se perguntasse o nome dele, muita gente não lembraria, né? Mas se você falasse, tá ligado? Boa parte da nossa audiência Sociedade dos agora. Poetas Mortos? Sim, tá ligado, professor? Já não sabe. É. Não sei se geral, sabe? Tipo, hoje em dia... Não, geral. Hoje em dia eu acho que ninguém mais assiste esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Mas valeria muito a pena ser passado em todas as escolas esse filme. Sobre filosofia, pensamento, sobre liberdade. Aquela frase que todo mundo tatua aparece muito, né? Que é o Carpe Diem. A galera tirou muito disso, virou tipo uma figura pop, né? A palavra, o Carpe Diem, o aproveite o dia, por causa desse filme, velho. Porque ficava passando nos colégios, né? Na galera do ensino médio. E aí a galera ia crescendo e achava tão irado esse pensamento do Carpe Diem, que a galera ia lá e tatuava quando fazia 18 anos, tá ligado? Aproveite o dia, Carpe Diem. O que tá ligado no filme? Tá ligado no... É o Quieto, mas quieto, né? É. Acho que ele vai pro 3 ali. É, mano, eu vou te falar. Não, gente, é maior. Não? Acho que é, pô, maior filme. Mas tipo assim, salvo engano, tá? Eu posso estar tirando diretamente do... Entendeu? Porque, se eu não me engano, eu assisti esse filme quando eu tinha 15 anos, 14. É, mó filmão mesmo. Sim, é mó filmão. 5, eu acho que eu ia no 5. Então, porque ele inspira demais os alunos, né? E consegue conquistar os alunos. É um filmaço, Eu acho de que- Oscar. Outro filme que eu sugeriria, né, pra quem quiser assistir, o nome do filme é A Onda. É nesse mesmo estilo, que tem um professor que ele incentiva os alunos, aí acaba saindo do controle até e tal, mas a premissa do filme é muito bom, A Onda. Dentro da lógica de professor, ele é um professor inspirador. Subir, pô. Muito Pô, inspirador. vai. Eu acho que pode botar ele ali no 8, cara, eu acho. Ele é mais... Ele inspira mais do que o professor Girafales. Então, mas é maior, Sim. né, gente? Acho que É maior, É né? maior? Tá. Eu acho que eu colocaria. Bota Ele é no menor que o 7. Girafales, perdão. 7, junto com o Ele é menor que o Girafales. Girafales, é. Porque o Girafales desceu pela suposta Exatamente. vida dupla dele, né? Então, Eu queria tirar uma dúvida aqui, mas acho que vou dar spoiler do filme. O El Professor, pra mim, na frente do professor Girafales, é um absurdo. Indiana Jones, beleza, é o Indiana Jones. Pô, Indiana Jones. Não tem nem como desvencilhar o próprio Indiana Jones do menino lá do Star Wars, que eu esqueci o nome agora. É o mesmo personagem, só em mundos diferentes. Spoiler aí, se eu fizer assim, vai voltar. Ele morre no final? Puta, não lembro. Esse filme tem lembro. 400 anos. Acho que- Ele morre no final. Não lembro. Tá, enfim. Sete não falem, vocês não Eu acham? botaria Eu ele no acho. 7, eu botaria... Obi-Wan Kenobi. Provavelmente não vai ter, não sei. Mas, porra, foda. É o Han Solo, pô. Han Solo. ele no 7 com o junto com o Girafales. Girafales. Tá bom, eu compro esse site sensacional. aí. E outra coisa, também filme da primeira metade dos anos 90, dizer que é spoiler Ah, não, também. Cara, é igual uma vez. É igual uma vez, eu não vou citar os nomes. Eu verdade. estava num programa aqui da casa, jogando em casa à época, e aí começa um papo de livro do Guardiola. Formiga, né? Formiga trouxe o livro do Guardiola. Aí um dos integrantes da mesa, vocês vão lembrar pela história, o Formiga fala assim, não, naquele jogo lá, que o Barcelona ganhou de 3-0 do Real Madrid, aí o cara fala assim, tu tá dando spoiler do livro? Aí ele, irmão, aconteceu há 10 anos, caralho. Formiga daquele jeito dele, né? Eu consigo Spoiler do imaginar livro. Já sei que é. Ah, você, não tinha nenhuma dúvida que acaba. Pô, eu não lembro, mas eu acho que o Formiga, ele é cearense, se eu não me engano. Formiga é cearense, eu acho. Ele é meio espritado mesmo. Próximo. Kakashi. Naruto, né? Isso é Naruto. Vamos lá. O Kakashi, se ele não ficar na frente do... Pô, se ele não... É porque é foda. Porque provavelmente esses caras que estão assistindo, né? Que é uma galera do futebol, são narradores, comentaristas. Eu acho que eles não assistiram
Naruto, então eles não vão pegar a visão. Mas o Kakashi, ele é muito foda pela premissa de vida dele. Segura os spoilers aí, viu, galera? Ele passa por vários problemas, né? Vários sofrimentos durante a vida. Ele perde muito na vida. E mesmo assim, ele não vira um vilão. Que geralmente a galera tem aquela premissa do Coringa, que você só precisa viver um dia ruim demais para que você acabe perdendo tudo, a sanidade, virando, né, uma pessoa má. Só que, pô, o Kakashi, ele segura a onda e aí ele vira professor e vira professor do personagem principal, né? E dos dois personagens principais de Naruto, então é muito foda. Não assisti. Acho que talvez eu fosse a pessoa mais próxima de conseguir ajudar. Eu não com esse quesito, eu não assisti. Geralmente que deu uma olhadinha pro lado, sabia? Vou ter que ligar pro Arthur. Vai ter que cair. Naruto nem sei se é a geração dele. A inclusão do Kakashi foi pensando em você, Wallace Boss. Aí tem que me perguntar primeiro se eu sei, né? Se me perguntar primeiro se eu sei, ajuda legal. Professor Carvalho do Pokémon. Essa eu posso ajudar, Pokémon eu tô ligado. Aliás, Pokémon tô ligado. Esse não tava aí. Esse não tava. Esse é professor que é a favor da rinha de bicho, né? Pokémon é rinha de bicho. É rinha de bicho. Não pode tirar um Tem pouco professor doutor também. Enfim. Gente, cai o Kakashi, né? Esse aí é porque esse aí, mano, o Escola do Rock é até mais cultura popular, porque a gente conseguiu. Isso aí ninguém nunca viu, não sei do que você trata. Então, acho que era uma geração até depois da nossa. Gente, se eles tivessem assistido, o Kakashi seria 8-9, tá? Vai pro próximo, Pseudão. Essa geração era Digimon, Pokémon. Isso aí. Professor fechou Vanderlei Luxemburgo. É jogo de bola. Caralho. O campo aumentou 16 metros. Pô, assim, o Vanderlei Luxemburgo, durante um bom As período... coisas que eu trouxe aqui pro futebol. Falando sério, falando na boa, durante um bom tempo, ele foi o principal treinador do futebol brasileiro com alguma sobra. O nível de impacto que ele tinha durante o jogo era surreal. Incrível. Ele saiu do futebol brasileiro para treinar o Real Madrid sem passar por nenhum clube europeu. E não houve questionamento. O Real Madrid veio aqui ao Brasil e falou: Luxemburgo, você quer vir treinar o... Ele tinha sido campeão brasileiro do Santos, né? 2004. Então, ele fez essa ponte e... Por exemplo, lá, ele foi um pouco questionado lá, normalmente. Não, no Brasil zero. Se eles não pegaram o Kakashi, imagina o Jiraiya. É que eles não conhecem mesmo. Formiga nasceu no Ceará, mas se criou no RJ. Pronto. Beleza, tá justo. Né? Então, assim, agora, traçando um paralelo com o que foi dito por Pedro Certeza sobre o professor... Eu ia falar isso também. Não parou no auge. Final não foi legal. Reta final, o maluco vai a gente nem direcionador sabe e volta. se já aumenta, é verdade. Pode estar rolando ainda. Pode ir no Vasco. Pra salvar o Vasco esse ano. Mas eu acho que o ápice do Luxemburgo foi grande, pô. O ápice do Luxemburgo foi muito grande. Está na discussão dos maiores treinadores brasileiros. Pô, mas o ápice do professor também foi grande, mas conta o maior também, né? Mas assim, ele fazia coisa do tipo mudar o jogo sem fazer substituição. Assim, mudava o jogo só ali, ó. Você, ó, vou trocar aqui. E o professor mudava Nairobi de. Porra, vai pra lá, caralho, é foda. Ele também. As frases. Eu não sei o que vem por aí, mas neste momento eu acho que é 9. 9? Não, acho muito. Eu acho muito. 9 é muito pro nosso fechou, pô. Acho que é 8. Bota junto ali na 8. 8, eu também acho. Os que não souberam terminar. Tá bom. Bota junto. Tá alinhado ali. Próximo. Mestre Splinter de Tartarugas Ninja. O Mestre Splinter é foda. Por algumas questões. Primeiro, ele é um rato que cria 4 tartarugas. Ele luta Kung Fu. Ele não era um rato, né? Ele era um ser humano que virou um rato. Pois é, tem essas controvérsias nas histórias, né? De que ele era um homem e virou um rato, ou que ele era um experimento sendo um rato pequeno e vira um rato em forma humana. Né? Tem essas aí. No filme agora que eu vi recente, ele já era um rato que eu acho que foi desenho novo. Não. Então, a origem das Tartarugas Ninja... As origens da Tartaruga Ninja é que... Só eu conheço que acompanhava bastante. Eu não sei se o tempo é que foi modificando, tá ligado? Eu acho que foi meio isso, viu? Bastante época. É que o Splinter era um ser humano. Era um ser humano. O molecão assistia pra caramba. Acho que é mais a tua geração que ele era um ser humano normal. Que... tinha alguns problemas de viver em sociedade, ele vivia no esgoto. Ele vivia no esgoto. Caralho, piroca da cabeça. Assim, e aí... aí perdeu um pouco já. Aí já virou filme de drama. Aí já me fudeu, né? Aí já caiu. E que ele pegou as 4 tartaruguinhas. Pegou as 4 tartarugas pra criar em determinado momento, no início do filme, no início da história. E aí, a empresa do... É Vingador, não? Qual era o nome do vilão? É a empresa que... Bagulho de... Era o Vingador. Vingador é Caverna do Dragão. É Destruidor. O vilão, a empresa lá que ele trabalhava, fazia produtos químicos. E mutações, o caramba. E houve um acidente e essa porra caiu no esgoto. E o produto que tava lá tinha uma seguinte característica. Ele transformava uma espécie... Deixava muito próximo essa espécie da espécie que ele mais convivia. Como o Splinter convivia com os ratos... Quando caiu o negócio, ele se transformou num rato. E como as tartarugas conviviam com o Splinter,
Mas com o Splinter, eles viraram humanos. Eles ficaram com uma forma meio humanos. Então, eu não sabia disso. É que eu vi o filme recente. Eu não sei se nesse filme recente mudou esse cânone. Não, o filme recente que é agora é o... Mas a origem era essa. Ele era mutante, alguma coisa assim. Eles eram bichinhos e tal. A origem era essa. Ele era um homem, como ele tinha muito convívio com o rato, esse produto químico transformou ele numa espécie de um rato. Não confiaria no professor que mora no esgoto. Pô, o cara, ele leciona nos dutos, pô. Outra parada. E aí é o mérito do Mestre Splinter. Se for nesse caso aí, ele já era humano, então provavelmente ele já sabia alguma coisa. Na outra versão, né, ele era um rato. Então quando ele se transforma num rato com uma figura mais parecida com o ser humano, meio humanoide, ele vai achando nos lixos, né, no esgoto, os livros, e aí ele tem que aprender a interpretar as imagens, tá ligado? Então, a parada é tipo assim, ele pega um livro de Kung Fu, né, de arte marcial, e aí ele vai vendo a imagem dos homens, né, fazendo os movimentos, e aí ele aprende com isso. E aí ele aprende a arte, né, marcial dessa forma. Nos canos. Irmão, ele é um rato que luta com Kung Fu, porra. O VS trouxe informação aqui que ele era um ser humano que morava no esgoto. Ele é um ser humano que lutava com Kung Fu, tu não luta com Kung Fu, porra. No esgoto? E ele é um rato. Não confio. Puta que... Gente, ele é rejeitado pela Ele prefere não lutar com Kung Fu e morar na superfície ou ser o pinto do Kung Fu e viver com rato? Eu não conheço a história dele, irmão. Às vezes ele era um cara que sofria, praticava um bullying com ele, não sei. Mano, gente, tu vai pro hotel merda, não vai pro esgoto. Ele era um pai foda, ele botou o nome das tartarugas de grandes artistas, pô. Donatello, Michelangelo. Grandes artistas. Eu vou te falar, Ele era especialista nas artes marciais, ele é grande ali. Pô, ele é um professor, que não só um professor, ele é um pai, ele é uma figura paterna pra aquelas tartarugas. E remetendo ao programa de comida. Então, mas eu não quero... Pô, imagina só. A tua filha Malu tem 20 anos, eu falei, pai, tô namorando com quem? Com o professor de taekwondo. Fala que foda, mora onde? No esgoto! Porra, mas aí tu tá louco, porra, esse cara é doido, larga ele, porra! Sacanagem, pô, para. Tá doido, Tem gente. um ponto que joga a nota dele pro alto. Que a gente vai remeter a um outro programa desse aqui. Que é das melhores comidas, que ganhou o quê? Pizza. E ele transformou as tartarugas ninjas em amante de pizza. A comida predileta das tartarugas ninjas é pizza. Melhor. Pode botar ele na 6. Você está sendo preconceituoso com o... Alguém que mora no esgoto. Exatamente. Você é alguém que mora no esgoto. O senhor é esgotofóbico. Não, ele sofreu com as substâncias e não se entregou, porra. Ele foi sair da porrada. Foi defender as pessoas do crime, porra. Não, porque ele mora no esgoto porque ele quer, tá, gente? Salvou as pessoas. Não, porque quer não. Imagina uma tartaruga subindo lá, ia dar uma merda do caralho. É porque ele quer. Próximo. Ensinou filosofia, ensinou tudo. Baita professor. VSR, então dizendo que você vai gostar agora, hein? O próximo, atenção. Gente, o Mestre Splinter era pra estar na frente de... vamos lá. Era pro Fallen cair, o professor Girafales e o professor cair, e o Mestre Splinter subir ali pra 7 no lugar do professor Girafales. E Luxemburgo, é tipo assim, Luxemburgo é porque ele é muito, muito, muito foda. Só que ele é muito foda, mas os maiores professores, ele tá entre os maiores professores, não tá. O professor não tá. Entendeu? Ele pode estar entre os maiores professores do Brasil, por exemplo. Pode estar. Mas... Pô, maiores professores da história é cruel, velho. Mestre Yoda. Isso é maravilhoso. Inclusive, mas maravilhoso isso é. Pra tu ver como a gente dá moral para outras empresas. Exatamente. E assim, agora, ele também tem alguns pontos que a merda... Porque assim, se tu tava colocando, por exemplo, o Obi-Wan Kenobi, porra... toda deu, porque faltou um pouquinho de pulso a ele e faltou um pouquinho de... Faltou um pouquinho de humildade, talvez. Porque tudo que aconteceu ali nos filmes 2 e 3, por exemplo, estava sendo avisado que tinha alguma coisa acontecendo. A decisão dele foi não treinar o garoto escolhido, o Anakin, e depois a revelia dele, o garoto foi treinado e deu a merda que deu. Então assim, ele era muito foda, um super guerreiro, muito sábio, mas acho que no momento ali faltou um pouquinho de pulso. E ele tem aquela parada um pouquinho de pulso. De falar as frases meio exatamente, A verdade também é que a gente precisa... Faltou um pouquinho de pulso a ele. Mas ele era genial. O professor se fazer entender quando... Mas é que ele fala, porque na verdade
ele é de uma outra raça, como a gente pode ver ali, né? E aí, na verdade ali... Ele indica pela na foto verdade, que- ali não dá pra botar isso na conta dele, porque ele tá se esforçando pra Entendi. falar a língua dos humanos. A minha questão com o senhor mestre Yoda, primeiro eu acho que é um ponto positivo mesmo de Indiana Jones, que ele ensina e vai pra porrada, que Isso é legal. ele é acadêmico e vai pra porrada, aliás, a cena dele lutando nos filmes é maneira, mas na saga inicial, os 3 primeiros filmes, pra ele sair de um professor pra um velho maluco é um estalo, é porque ganhou. Se perde, ele é um velho maluco. Isso vai virar... Como que ganhou? Ganhou. Porque Nos primeiros filmes, perdeu. Não, que destrói a Estrela da Ganhou, Morte. perdeu. Não, que destrói a Estrela da tá falando Morte. os 3 Isso. do meio, Os na 3 que verdade. saíram primeiro. Destrói a Estrela da Morte, é. derrota o Palpatine. Que ganhou, que se perde, ele é um Inclusive velho maluco. inclusive no filme dos filmes, então. Inclusive no filme 5 ele Só está... falta gritar. Se ele gritar, é verdade. Inclusive no filme 5 ele está oficialmente maluco. Ele é maluco, Também já tinha cara, ele é 900 e louco. poucos anos. Ele é louco. Também Ah. tem isso, né? Tá. Mas ele foi um grande professor, mas acho que faltou um pouquinho de nunca pulso vi. pra ele deixar as merdas acontecerem. Eu acho, assim, como grande, como gigante, ele é muito maior professor Girafales, gente. Ele é maior que o Indiana Jones, pô. O personagem dele é Maior maior que o Indiana Jones? Personagem, Nenhuma sim. dúvida. É. Star Wars é uma das maiores franquias Não, da eu não sei história. se ele é maior, mas ele tá ali, tá? Ele tá discutindo Acho ali. que ele tá alinhado com o Indiana Jones. Eu acho também que ele tá Tá bom, discutindo no ali. barato pode ser isso. nove, No pode barato, ser no nove. barato é igual. Tanto é que o nome do filme é Indiana Jones e o nome do filme é Yoda. É porque assim, não vai dar pra segurar pra 10 o mestre Yoda com Aristóteles. Não dá. respeito. Não Com dá, todo não dá, respeito, não né? dá, Não não vai dá. dar. Próximo. Talvez isso ainda tenha que cair todo mundo. Não sei o que vai vir por aí. O Que é isso? professor Pardal, Caralho. que virou uma expressão, virou expressão sinônimo pejorativa. É, do grupo Zé, então. Pejorativa. Mas Mas o cara que que é... inventa demais. Então, É. treinador de futebol, que às vezes coloca lá uma formação tática que não dá Mas certo. vocês sabem por quê? É chamado Vocês de professor acompanham Pardal. as histórias do foda Disney? isso. Não. Porque muitas das invenções do professor Pardal, o que tinham de geniais, tinham de Complexas. difícil, não, de difícil execução. Muito, por exemplo. Mas dava não- certo? Não, então, a maioria não dava certo. então ou dava zero. certo meio que. Ou dava certo meio que amigo do roteiro. Por exemplo, no DuckTales, que é uma coisa mais recente Caçadores de Aventura. do Exatamente. universo do Pato Donald, Essa eu lembro. muito das coisas que o professor Pardal fazia dava cagada. É que ele era meio que o alívio cômico da parada, tipo Ele assim, era fazer um meio negócio... cômico, e aí a diferente parada da ia criança da acabando verdade. funcionando, então as invenções dele eram maneiras, mas a maioria não davam Então, certo. gente, olha só, a função do professor é ensinar. Um professor que faz merda e as pessoas não conseguem aprender, é zero, gente. E virou sinônimo de professor ruim. Acabou. Essa parada do professor Pardal ter virado sinônimo é doideira, velho. Porra, gente. É doideira. Eu Se seguro você essa for coisa, fazer- é um Quando a gente vê, porque eu acho assim, eu acho que tem um mérito, assim, que virou. Ser um merda? Não. É que virou. Foi uma coisa tão marcante que transcendeu e virou um rótulo, tudo bem que pra O termo virou mal ironizar profissionais, né? Mas Hoje em virou dia, um rótulo sim. foda. Não, eu acho que tem muita gente que deve achar que o professor Pardal é só uma expressão que existe e não conecta Sem saber a origem, com, né? com Não tem esse ideia. personagem. Pode ser, pode ser. O Pseudo mesmo tá dizendo aqui, pô, quando eu fui produzir, eu descobri de fato o que Pra mim, briga pro significava. zero. Deixa no 1 por enquanto. Tá bom. Eu acho que a gente pode ter coisa pro 0 aí. É. Vamos lá, próximo. Parreira. Deixa eu Numa Sérgio falar. em homenagem a Vitor Sérgio Rodrigues, numa dessa pode ser o 0, não, mas aí não pode ser o 0. Porque o cara Não, o cara não, é não, treinador, não, tetracampeão do não, Ele mundo. foi campeão do mundo, não Mas, pode. assim, mas na série Romário Cara, dá raiva dele falando. Então, sabe por que dá Isso aí, raiva? pô. Dá raiva Aí é legal. spoiler também, se você Dá não viu. raiva legal. Porque eles divergem em versões 100%. É, pô. O Romário fala ABC, isso aqui foi o Parreira fez. Aí o Ricardo Rocha fala a mesma coisa que o Romário falou. E o Parreira fala algo completamente DF. diferente. É. Tipo assim, os caras falam assim, não, o Parreira falou azul. O Parreira fala, nunca falei azul, falei preto. Dá Eu raiva, é fiquei em legal. choque, moleque. É surreal Dá isso. muita É Quem surreal. acompanhou sabe, o Parreira não iria levar o Romário se o Evair não se machuca. O Evair se machuca, aí ele volta, e bota o galho dentro e chama o Romário de volta. Então, assim... 5 porque ganhou. E o Parreira protagonizou. Isso é a mesma coisa do Yoda. E o Não, Parreira ainda tem- protagonizou um episódio inacreditável, que foi a cartinha da Dona Lúcia em 2014. Não, vários outros. O Parreira, só isso. O critério é não ter critério, é mais vários Vai outros. tomar no cu, O tinha esquecido Parreira- disso. O Parreira justificou 2 convocações para a Copa do Mundo, 2, com a frase: qual é o seu critério para convocação? O critério é não ter critério. Se houvesse decência, era falar, o senhor tá demitido. Por quê? Porque não pode. Eu não vou levar pra Copa do Mundo alguém que justifica a convocação com o critério é não ter critério. Vai pro caralho! Perfeito. 5 porque ganhou. Pseudo, você já sabia que ia acontecer isso. Você já sabia. Não, Ivex, deixou. São duas coisas, Porra, várias coisas, não tem duas como. faíscas que são as Não coisas tem mais fáceis do mundo pra Vitor Sérgio Rodrigues. Parreira. E qualquer menção ao ato libidinoso sexual. É, porque isso Que aí, ativa ali- Moleque, vem o Vitor Sexo Isso Rodrigues. mexe com algumas células do Vitor Sérgio Rodrigues e o organismo É o reage. assunto sorvete também, deixa ele meio alterado. O que ele fez em 2006, pô? O que ele fez? Botou os caras lá pra bater recorde. O famoso Com todo quadrado carinho. mágico. Com todo carinho. Aquela, Não, parece mais- aquela preparação feita com muita seriedade e profissionalismo Pô, em Vegas. que tem o dedo dele? Claro que tem. Porque no mínimo ele Número foi omisso. original, Não, no número mínimo ele foi original. omisso. É, Você pô. pode dizer, não, Cicarelli no campo. eu não participei. No mínimo você foi omisso. Claro, Pô. No mínimo, foi, se ele claro. não deixou, então assim, não dá. Pô. O Mas ganhou. Ronaldo no meio do treino, cara. O Ronaldo e Mas ganhou, Cicarelli então, rolando assim. no gramado. Você não cara, isso é treino surreal. pra Copa do Mundo, gente. surreal Porra, demais. pelo amor de Deus. Cara, no treino, parando o treino pra entrar mulata de escola de samba, sambando no meio do treino, pô. Cara, 2006 é surreal. Vai pro caralho, gente. Pô. Vai lá, mais uma.
Professor Pasquale tipo assim, Cipro Neto, gênio da língua portuguesa. Eu acho gigantesco. Porque ele virou sinônimo de apelido. Tá aí o professor Pasquale. Ele Quando você corrige alguém... Virou o Pasqualete, virou pra ele. Não enche o saco, professor Pasquale, é isso mesmo. Quando você, tipo assim, pô, você tá conversando de alguma coisa de português, a pessoa te explica, fala, caralho, professor Pasquale, tipo, ele é um sinônimo da sociedade brasileira, pô. Ele é um professor. Uma vez no Diplog a gente tava com alguma dúvida... que tinha que empurrar tudo e deixar ele no nome. Uma vez no Diplog a gente tava com alguma dúvida gramatical, o Mauro Betti ligou na pro hora. professor Pasquale na hora. É muito maneiro, mano. É muito maneiro isso. isso. É uma simpatia, né? Um sujeito simpaticíssimo. E tem o poder que é o principal pro professor, que é explicar algo, complicado ou não, Bem pra caralho. de uma forma que o leigo, um abraço pro Ítalo Senna, que o leigo consiga entender facilmente. isso. É uma coisa que a gente consegue fazer. E outra parada. Porque não vai pegar lá. Temos didatismo em algum programa aqui. Falando, Foi da de Habilidade. Qualidade e habilidade. Ele domina essa Então, assim, com habilidade. todo. Vai vir em breve. Ainda não saiu, Eu nem esqueci o que eu ia falar. Me perdoe, Vitor Sérgio. Me Não, perdoe, mas não- me perdoe. Mas era sobre Ele didatismo. pica, ele pica. Como Não, você estava só- falando da dificuldade de ensinar, de algumas pessoas fazerem entender aquele Exatamente, conteúdo. então ele consegue fazer isso E de aí uma você ia dar um maneira exemplo que eu te muito contei. fácil, assim, muito. Posso muito usar tranquila, uma muito- parada que eu acho que ele concorda com o Vitor Sérgio, talvez baixar todo mundo. Indiana Jones, tem gente que não sabia que era professor. Exatamente. Mestre Yoda é mestre, outra parada, e o surreal agora o argumento que eu usar. Mas ele, pra virar velho maluco, era 2 palitos. Professor Pasquale não há haters. Ele é professor. E ele, professor é quem ele é, pô. Tá no nome dele. Vocês professor querem descer Pasquale. do aloprado até o Não, eu nome? desceria, tu empurrava todo mundo pro 3, que já fez. Vai pegar o 3 e deixava ele no aloprado nome. Eu acho suave, mano. Eu também acho. Pronto. Grande professor Pasquale. Pô, tá maluco, cara. Somos fãs incondicionais. Gosto muito, mano. Gosto Incondicionais. muito. Já tirou muitas dúvidas minhas sobre língua portuguesa antes de textos. Fui lá consultar o professor Pasquale. Uma pergunta, ele ficou muito famoso porque ele aparecia na Globo toda hora? Eu não lembro. Ele começa a ter o rótulo com a coluna dele, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Que ali virou uma coisa tipo. Eu me lembro dele na CBN também, tendo uma Band a News, coluna uma dele Rádio na Folha Notícias ficou também. tipo aquela coisa que pai e mãe iam olhar e falar, vem ver, meu pai fazia isso comigo, vem ver o que E era o tipo professor uma falou coluna aí. ensinando Era algo uma do coluna português, sempre falando tirando alguma uma coisa. dúvida, né? O que eu ia dizer é o seguinte, porque, pô, com todo carinho, o negócio de subordinada, assindética, isso é chato pra caralho. E é difícil, não é? Acho que não é fácil. Ele consegue transformar isso de uma maneira... E aí começou isso, aí depois veio o CBN, e depois acho que veio o Luciano Huck, né? E Fantástico, né? Acho que veio o Fantástico e o Luciano Huck. Começou a ter 4, que é a prova da qualidade dele, né? Porque são programas populares, e que se você tá trazendo isso para ensino da língua portuguesa, que infelizmente no Brasil muita gente não conhece, dada a nossa fragilidade do nosso sistema de ensino. Então, você traz isso para um programa popular e ele consegue se comunicar. Isso é muito foda. Isso é ser professor, né? Qual é o público do Fantástico? O público do Fantástico é classe AA, mas também da classe mais baixa. Então você tem que falar com essa galera de uma maneira que não... E além disso, porque português é uma língua, mas é uma língua difícil para Muito difícil, muito difícil. Fica imaginando, cara, para um não nativo aprender português deve ser... Se ele fosse o que ele é, só que pro inglês, ele seria mundialmente conhecido. O americano fala, cara, assim, a nossa língua é tão mais fácil. Por que vocês complicam É tanto muito isso aí? difícil em coisas do tipo fonética também, por exemplo, para falar o ão, né, o João, a maior parte do mundo não consegue fazer Japonês, coitado, essa terminação, ferrado. E principalmente, por exemplo, conjugação, pô. A gente tem verbos que tem 7 conjugações diferentes. Essa parada A gente tem o fonética. futuro do pretérito, a gente tem o 6, né? Eu, pretérito tu, eles, perfeito, nós, vós, eles. 6 pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito. Então, tem vários tempos verbais e várias conjugações dentro E essa do parada fonética, eu vejo muita gente falar, tipo, de 2 palavras. Muito, né? Porque pra quem é gringo, tem um N. Pra muita gente tem um N aqui, muito. Muito. exatamente. E bons. Que pra muita gente fala, é OAS, OES, tio. Não, é N. É só ver São duas quando palavras acontece que quando a gente pesam ensina muito. nossos filhos, né? Minha filha, quando for escrever muito, passaram anos escrevendo com N. Porque doideira isso. Você fala, né? Pelo Você, fonema, muito né? Doideira. Quem agora, hein, Pseudô? Quem? O Aí professor é foda Raimundo demais. Nonato. Gente, desculpa. Se não segurar pro 10, o Raimundo Nonato é uma Segurar loucura. pro 10. eu seguraria Maravilhoso, pro 10. Chico, personagem de Chico Anísio na escolinha Eu acho do que é professor 9. Raimundo. Tem um não ponto vai aí. ficar no 10. É que o Aristóteles Aristóteles fudeu com o batalhão. Eu acho que uma homenagem. Eu acho que uma homenagem. Segura o professor Raimundo pro 10. Ele é realmente muito pica. Muito. E suportou alunos, ó. Dificílimos. Mas, né, vamos ver. Chico Anísio. Já virou coronel Fábio, vai fuder o meu batalhão. Eu acho que é uma homenagem ao Chico segurar, mas enfim. E ali tem um personagem assim, o quanto a escolinha do Sr. Raimundo deu uma extensão de carreira pra tanta gente que já estava fora da televisão, que tinha que fazer. Perfeito. E era uma coisa que o Chico fazia. Traz fulano de volta, traz isso aqui. Ah, mas ele tá doente, não tem problema. Ele tá contratado, quando der pra gravar, grava, quando não dá, então assim, foi uma coisa Sabe outra coisa que eu acho que serviu como base para outros programas que copiaram o formato? Aí teve a escolinha da Record, Sim. teve a escolinha do Golias, no SBT, E teve- do Gugu. e teve todos também- beberam Teve da agora de fonte. novo na Globo uma adaptação. Muito bom também, Escolinha do Golias. Assisti quando era criança.
É uma releitura. Releitura. Filho dele. Então, e tem um aspecto educacional também. Por quê? Porque, logicamente, que muito da Escolinha do Sr. Raimundo tinha a resposta errada como parte do humor. Mas depois, assim, o Chico fez questão de, dada a resposta errada, depois ele dizer a correção. Então você fazia uma piada do tipo, quem descobriu o Brasil? Aí o aluno que não sabia falava uma barbaridade lá, e depois ele virava e falava, quem descobriu? Virava pra câmera, né? A quarta parede, né? Virava e falava, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então, assim, era uma coisa educacional, passando na Globo anos, com audiência alta. E engraçado. E o Chico, logicamente, com humor à época, só pra lembrar, com humor da época, não adianta trazer o humor daquela época. Mas até o formato que foi replicado continuava sendo muito bom com o humor atual. Eu digo por questões do politicamente correto. Muita coisa que tava, hoje não iria ao ar. Mas o mesmo formato com os personagens atuais foi muito bem sucedido. Ficou anos agora. E eu acho maneiro que o Chico ajudava a escrever vários personagens também, não era só ele. Então, pô, você pega Rolando Lero, Seu Boneco, tem vários personagens que ele ajudou a escrever. Serviu de escada pra mim, imbatível como personagem era o Galeão com Bica. Pra mim, o melhor é o Rolando Lero. Eu sou muito... Morreu, tava com ele ontem. Pô, absurdo. Eu que amo a aviação, inclusive. E aí o Chico já ia com o Rogério Cardoso, que ambos já falecidos, infelizmente. O que o Chico xingava ele, seu corno, tu vem mandar essa? Era de maluco, que ele xingava. Seguramos pra 10 como homenagem. Próximo. Muito brabo. Senhor Miyagi. Bom professor. Bom professor. Karate Kid. Mas era um negócio meio... Eu gostava do seu Miyagi, porque adolescente... Você tá falando da fama do professor ou o professor assim? Porque, por exemplo, eu acho que o senhor Miyagi foi melhor sucedido na missão dele do que o Yoda, por exemplo. Eu acho. Foi. Acho que sim. Mas porque o seu Miyagi, eu acho que ele pegava o moleque que era muito acelerado e falava assim, deixa eu te ensinar. Pra eu te ensinar, você precisa baixar a tua frequência, entender, varrer, lembra do bagulho? Tipo assim, o Daniel San, né, no Cobra Kai, né, que passa na Netflix, ele virou rico, né, pô, ficou rico, virou um homem bem-sucedido, com família e tal. De varrer. Mas também poderia ser acusado de explorar trabalho infantil. Acho que esse aí já é do Will Smith, filho do Will Smith. Bota o casaco. Bota o casaco, tira o casaco. Ele é o novo, né? Ele era vassoura. Você tem que aprender a vassoura. Era lixar carro. Pintar, era lixar o carro, que tinha que ser sempre com a mesma direção, pintar a cerca, que ele ficava assim, começava a pintar assim, não, é pra cima, pra baixo, assim. Poderia ser hoje enquadrado e explorar o trabalho infantil. Ou numa outra leitura, ele preparava o cidadão para o aprendizado. Ele preparava o menor aprendiz, né? O menor aprendiz. Ele preparava para a vida. E aí, em dado momento... É aquilo que o Wallace falou do Yoda. Ele é bom porque deu certo. Se o Daniel San é espancado, ele é só filho da puta, entendeu? Esse cara foi meu filho, porra, o moleque tá todo arrebentado aqui do treinamento e ainda foi espancado. Vocês querem descer o Yoda pra 7, colocar ele na 8 ou colocar juntos? Eu coloco junto. Tá bom. Não, e outro professor que poderia se enquadrar nisso, que eu acho que o Pseudo não botou, que claramente é o senhor Alvo Dumbledore, né? De Harry Potter. Verdade, isso é um dos maiores velhos malucos. Isso dá uma confusão com quem gosta de Harry Potter. Tem todo um contexto, né? Tipo assim, E aí, o Dumbledore tava, tipo, preparando o Harry pra morte, né? Porque sabia o que ia acontecer. Ou realmente tava treinando ele pro futuro, pra assumir um grande papel e tal e coisa. Tem essa grande controvérsia aí. Em atividade. E caiu. Ele é louco. Esse eu falei também. Não, o senhor Dumbledore, ele pegou uma criança recém-nascida, que quase foi morto por um dos maiores bandidos da história, e todo ano na porra da escola dele, aconteceu uma loucura nova que Um ano entrou o bandido, né? O Voldemort entrou. No outro entrou um basilisco, a cobra gigantesca. Não entrou não, já morava lá e ele não resolvia isso. No outro foi o Sirius. Sirius Black, um dos maiores bandidos da história, entrou na escola. No quarto morreu gente pra cacete. Morreu Cedrinho. Num torneio da empresa, da escola. Esse professor é loucura. O Pseudo certamente tirou o Dumbledore pra gente não falar mal da nossa empresa, que o Wallace acabou de falar durante 40 segundos. Maluco, esse velho é pirata. Ele é o vilão da história, pô. Ele é o vilão da história. Não, aí eu achei demais. Ele ser o vilão da história. Essa parada do Dumbledore ser o vilão principal. Tem uma galera que segue esse pensamento, mas eu não o Harry Potter. Roubava, dava ponto fora. Roubava pro Harry Potter. Sem querer induzir, mas o Pseudo já soprou aqui. Eu acho que o próximo vai ser o 0 de vocês. Será? Será? Senhorita Morello, professora do Cristo. Racista. Era racista, né? Racista. Joga pro 0. Quem é essa? Não faço É do Todo Mundo Deu Cris. Todo Mundo Deu Cris. Entendi. Tem até uma expressão chamada Síndrome de Senhorita Morello. Pô. Sem sacanagem. Porque ela é racista, só que na série ela é apaixonada por negros. Ela reproduz o racismo dessa forma. Ela via o negro como objeto sexual. Mais ou eu menos, não lembro direito também. É. Eu sei que ela é uma... 0.
puta do cara. E é um Eu termo odiava mesmo. ela, molecão. É um não vi te- muito, mas eu odiava. Mas é um termo que é popularizado lá nos Estados Unidos também. É? Pô, maneiro. Sabia? Maneiro. Pô, Zero. A atriz que faz a senhorita Morello tem entrevistas, relatos e tal, que depois de gravações, ela meio que abraçava o Cris, às vezes eles choravam, né? Depois das gravações. caralho, Diz que era um boa negócio atriz, hein? pesado, era um negócio pesado. Porque era uma representação de uma professora que o Chris teve, né? Isso. O Chris Rock teve. Isso. Caralho, que pica. Revisitar o trauma, né? Zero com louvor. Próximo. Snape. Aí, grande, Harry Potter aí. ó. Esse é grande. Esse Bom, é grande. assim, não pode ser retirado o fato dele ser um... Tudo começou por causa da vagabundagem dele, né? Porque ele foi ouvir lá... Primeiro ele era um comensal da morte. Isso não pode Mas ele ser se ignorado. arrependeu, né? Ele se Aí que tá, a galera defende muito o Snape. Eu também gosto do personagem, todo o contexto, o crescimento, evolução e fim, né, de personagem. É tudo encaixadinho, ele é um personagem muito perfeito dos livros e também nos filmes foi muito bem feito também. O ator até faleceu, se eu não me engano, há alguns anos. Mas é porque é foda, porque nos livros, apesar de ele ser um bom professor, porque, se eu não me engano, o livro, né, do Príncipe Mestiço, né, que é do Enigma do Príncipe, foi ele quem escreveu. Porra, é spoiler, mas, gente, o filme é antigo. E, se eu não me engano, ele era um grande professor, né, o Harry aprendeu com ele só de ler o livro do Príncipe Mestiço, mas ele era contra os alunos, pô, principalmente a galera da Grifinória. Ele atrapalhava o Harry, pelo menos no início. arrependeu, Ele se obviamente. arrependeu Depois e que a virou- amada dele morreu. E virou fiel pra caralho. Virou fiel, ele era fiel. Ele enganou o Voldemort. Pô. ele Ele enganou o Voldemort, isso é doideira. É. Tanto que o Harry bota o nome do filho dele, né? Bota. De Pô, é um cara ressocializado, Aldo pô. Severo, Aldo né? Severus. Hã? Ele é um cara Aldo Severo. Ressocializado, é. Brabo. Isso é maneiro, eu acho maneiro, eu gosto dele. Mas não pode ignorar que ele foi filho da puta antes. Mas então, E aí? ele... Notinha difícil, então, hein? Não, eu mas, acho que pô, ele... mas- Essa dualidade do não tão bom e não tão ruim me pega um pouco. É bom, né? Eu acho maneiro pra caralho. Bom. Eu acho que é um retrato da vida, né? Mas Ninguém como é é, pô, 100% muito ninguém. É um bom personagem. Porra, todos nós somos cinzas, a gente não é nem bom nem mal o tempo todo. Ele é mais 100% humano. foda. Tipo o vamos professor lá. Girafales, um baita professor e chifrava a esposa. Mas como E o professor... Dia da Florinda. E o Kiko, meu pai, eu tenho um pai. né? Que não tinha pai. Para de Nunca passar levou, por esse tipo, vagabundo, Até cara. porque nunca levou a bola quadrada, né? Prometinho Ainda não tem- levava, né? Nossa, que cara, só Não, e a parada do Snape, mas como professor... Da forma certa? Talvez não. Nunca ouvimos da boca do professor Girafales a promessa da bola quadrada, né? Não. Eu acho, né? Eu acho que nós ouvimos o Kiko Kiko falar sobre dizendo o Kiko aí, tinha expectativa, né? pode ser. Mas eu agora também tô na Mas dúvida se a minha agora- afirmação tá correta, porque eu achava que nunca tinha visto a aliança e a aliança tava Mas agora, assim, se ele fala assim, Kiko não tem bola quadrada, ele corta o... É, já acabou. a Ele fica ilusão, alimentando, é verdade, é porque ele quer voltar no dia seguinte e comer a mãe dele. A parada do Snape... A verdade é essa, gente. Você é um vagabundo. Você é um merda. então ele usou a bola caralho, quadrada como uma ele- escada para Ele chegar. vai no mental do filho pra transar com a mãe dele. Véi, o Pedro Certezas, ele perde muito a linha, velho. Ele é maluco, velho. Ele é muito doido. Cara, pô, o vilão do Chaves. Enquanto é casado. Esse fanfic que o Certeza criou. Cara, aqui, é um ó. vagabundo, tá Cara. destruindo... Tá destruindo o professor, pô. Sai do fake, seu Madruga. Cara. O Chaves continuou burro, ou seja, não aprendeu nada na escola. Caralho, eu fiquei bolado. Então, mas a parada do Notas para o Snape, Snape. enquanto professor, é que ele não era um professor bonzão, porque ele tratava mal os alunos todo o tempo. É, péssimo professor. Ele não ensinava nada, ele só tava lá pra esculachar os alunos. É, péssimo professor. Quer dizer, a galera do Sonserina até ele gostava, mas o Harry, a galera ele odiava. Tem seus pô. preferidos. Tem seus preferidos, professor com preferidos. Tá, nota então. Eu acho o Mestre Splinter mais maneiro que ele. Pessoa, Ah, não, explica aí mais, gente. Explica, gente. É. O Snape era ruim como professor. Ele era herói, mas como professor ele era horrível. Trato pessoal tenebroso. Pô, Os isso. colegas de trabalho dele odiavam ele. Todos odiavam ele. Nota Não, baixa. mas ele não era um professor ruim, não, pô. Pô, muita gente não. Ele só beleza. passa. De novo, ele era um professor ruim porque ele odiava alguns determinados alunos. Mas, por exemplo, as inscrições dele foi o que fizeram o Harry virar um cara bom de poções, né, no penúltimo ano, no antepenúltimo ano. Passava o tempo lá, Não, esculhambando os moleques. Alguém não fazia assim, faça esse feitiço. Fez errado. Você é burro, idiota. Ser um professor querido é uma coisa, agora as pessoas entendem, as pessoas aprendiam na aula dele. Isso é pica. Pô, mas era aí. Pô, mais Snape da é pessoa, foda, né? Não, pô, até a que custo? Você E, era pô, humilhado. e ele, a reta final, ele salvou a parada, pô. Ele salvou. Não, ele foi muito, importante. ele foi muito fiel. Quer jogar junto com o Parreira da mãe? Não, Acho que ele vai jamais. Ah, o Parreira ganhou a Copa, hein? É, Parreira ganhou a Copa, hein? É junto com o Parreira. pô. Ele a diferença, Vitor Sérgio, é que Pô, a o Snape gente... também me tirou. A gente Não só foi lembra nada- de como nada termina. pessoal, VSR. A gente só lembra de como termina. Se inverte a história do Snape, ele era o vilão da história, tal qual o Parreira. Pô. E o Harry Potter é roubado. Próximo. Harry Potter, Romário, foi foda. Que declaração, tá? Que declaração.
Professor Tibúrcio do Rá-Tim-Bum. É Marcelo Tais, né? Marcelo Tais. Não é possível que nenhum dos três aqui. Não, sei. Eu já não peguei isso aí, não. Olá, professor Tibúrcio. Pô, o professor Tibúrcio era um baita personagem. Porque o Rá-Tim-Bum era um programa que tinha vários personagens, né? Você tinha vários... Eu peguei pouco. Eu não lembro 100%. O professor Tibúrcio era o que explicava as coisas de ciência, né? Isso Explicava aí. o corpo humano às vezes, né, etc. O pessoal até faz confusão do Porque Sim Não É Resposta, que é também o Marcelo Tais, mas aí já é outro personagem em outra série, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. O professor Tibúrcio é anterior ao camarada lá do celularzinho lá. É antes. O Rá-Tim-Bum é início dos anos 90, virada de anos 80 para 90, e o Errei feio, errei rude. Não sei quem é. Castelo Rá-Tim-Bum é no meio dos anos 90. 94, 95. Eu lembro bem mais do Castelo Você nascer, perdão aí. Depois. Eu lembro bem, mas sei quem é. Era um personagem muito simpático e ensinava as crianças. E era querido. E era muito querido pelas crianças. E aí, pra vocês? Eu lembro muito pouco. Vocês têm que votar. Eu lembro muito pouco. Eu acho que é porque o professor Aloprado furou muita bolha, né, também. Muito mais, né? Porque o Rá-Tim-Bum era, né? Passava na sessão da Quer votar junto com o Serginho, da Pereira Luz? Puta, mas será? Eu acho que ele foi maior que o Serginho na época dele. Bota junto com o Aloprado. Junto com o Aloprado. Tá bom. Serginho é muito nicho. Não ganhou copo, que nem o Parreiro? Foda. Não salvou o mundo que ele Foda. Próximo. A vida. É melhor professor que tem. Aí fudeu. Com a cara do certeza que eu falo vida aí. Cara, o cara não fez isso não, porra. Caramba, a pessoa meteu vida. Que a vida ensina. Cara, sem sacanagem. Olha. Que nem aquela parada. Você não precisa estudar, não vá à escola, não vá à faculdade. Porque o melhor professor de todos é a vida. Com a cara do Serginho. Uma das piores piadas que a gente viu aqui. Agora o Pseudo se superou. Agora ele foi longe demais. Agora você foi muito longe, Pseudo. Cara, eu acho que o Aristóteles é o melhor professor que a vida. Você nos deixou sem ação, Pseudo. Claro que não, sem saber o que fazer. Claro que não, a vida é tudo, filho. E Aristóteles? E aí o pensamento vem do A gente vai fazer um programa de ditados populares, não? Vamos fazer. Ainda não sei se vai ter. Porque aquele ditado popular, né? Se você não aprender por bem, quem vai te ensinar é a vida. E com relação a tudo, verdade, a vida ensina. A vida ensina. A vida ensina. Com relação a tudo, seja trato pessoal, seja... Pô, gente, pera aí. A vida... Esse vida foi igual o programa dos heróis que você de água. Exatamente. Tira água. Tem que tirar. Tem que tirar, Pô, senão gente, é vida. 10, é. Que coisa horrível, cara. Que coisa horrível. Walter White, aí entramos no departamento que o VSI... Aí eu amo. O certeza também. Muito brabo. Gente, perdão, mas é a maior fé da história do mundo. Aí vocês vão querer segurar pra 10, eu não vou deixar? Não. Segura pra 10 não. Então tá bom. Isso é um vagabundo. Ele é pilantra. Isso é um filho da puta. Marca maior. É um arrombado. Arrombada. Nossa, começa com... Enquanto professor, a gente pega muito jogo. Ainda não. Como é que pode nego ter visto, cara? Porra. Calma. Tá difícil convencer lá em casa. Eu vou ter que ver sozinho. Caralho, vê sozinho. Então vê sozinho, Vou ver pô. sozinho. Vai valer a pena, acho que você ver sozinho. Pô, a parada do Walter White, a gente não vê muito ele como professor, né? É meio que o primeiro episódio, uma partezinha ali. Pô, depois ele vai ser revelado, né? Até a segunda temporada. Aí ele aparece ele dando aula. Não, mas querendo ou não, ele ensina as pessoas a fazerem a Moleque, E aí, quando a outra atividade dá lucro pra caralho, ele larga... o gay lá. Na verdade vai ter lucro lá na quinta, sexta, né? Mas Cara, olha enfim. só, ele é um professor que começa como um ser humano do bem e termina um sociopata. A verdade é essa. Corrompido pelo sistema de saúde público americano. Se tem um SUS lá, esquece. Não, mas não foi isso. Agora falando sério, parece zoeira. Mas foi isso, porque o tratamento dele era 7 mil dólares. caríssimo. E aí Não, na verdade Não era não. isso? Na verdade não. Na verdade... Ele tinha que juntar no dinheiro. começo, ele nem quer se tratar. Isso, não, sim. Ele não quer se tratar e ele quer juntar dinheiro porque ele fala, eu vou morrer de qualquer jeito Ele pra deixar precisa pra família. dinheiro pra família. Aí depois ele começa, a família convence ele a se tratar e ele usa o dinheiro da segunda atividade pra custear o tratamento. Não, mas no Esse primeiro é um ponto. episódio não tem uma cena, aí já spoiler, não sei se o Jorge já viu esse primeiro episódio, Não, que ele vai lá conversar com o cara Oitenta temporadas? do plano de saúde da vida. E aí o cara fala, esse é o valor, é impossível pegar um empréstimo, acho que ele vai tentar pegar um sim, empréstimo, não é? Ele vê que o plano dele não cobre Isso. e aí ele começa a juntar dinheiro pra deixar pra família. Isso, né? exatamente. Mais do que... O cara está sem opções, pô. Não, o ser humano, só que ele se perde. Então, mas é como eu professor. falei, eu Como acho que professor, até ele a era um parte... gênio, ele Deixa pra lá, vou dizer nada não. era um gênio da química, Claro, até onde como ele vai professor fazer. também, mas aí isso deu a ele uma... Porque a galera ama porque o Walter, ele é white. Piada é uma merda. Mas é exatamente isso, velho. A galera assiste e glorifica o cara. É uma série irada. Mas é porque, porra, ele é branco, tá ligado? Quando o negão, ele tá roubando pra poder sustentar a sua própria família, ou se sustentar, pô, ele é só mais um criminoso. Foda-se. Não vira série. frustração, porque ele conhecia muito mais do que só para ser um professor de high school, né, de segundo grau e tudo. E depois cria duas fórmulas absurdas
duas, não foi uma só não, duas fórmulas absurdas. Porque ele cria primeiro a metanfetamina num tipo de processo e depois cria num outro, que é mais pica ainda. Mas eu acho que assim, até ele começar a matar a gente e ficar meio piroca, eu tava com ele, pô. Até ele falou assim, cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho que salvar minha família. E ele, querendo não vender droga, ele vai pra criminalidade como acontece com muita gente. Exatamente, uma coisa mas vai... não tinha saída. Então, eu acho que ele se perde porque em determinado momento da série tá muito claro que ele poderia... Que ele atingiu várias vezes. No momento da série, que ele atingiu o objetivo dele. O objetivo dele, se eu não me engano, era juntar 770 mil dólares. 727, 727 mil dólares. Em algum momento ele já... E todo mundo falou, gente, vamos parar. E ele quis continuar, aí já dominado pelo poder. A missão do ser humano. Eu acho que eu colocaria no 5, mano. Porque ele começa muito... Quem tá no 5 ali? Falem aí. Falem aí o Mestre Splinter. É porque ele começa um ser humano muito bom e termina um ser humano muito mal, pô. Eu botaria na média. Eu acho o Mestre Splinter maior do que o Walter White, como nota, nos dois âmbitos. Acho que Tartaruga Ninja é um negócio que tá há trocentos anos aqui. Não tem chance do Mestre Splinter ser maior que o Walter White. Mais famoso? Hoje em dia? É muito hypado. É muito hypado. Mas não é mais famoso, é maior professor, porra. O Mestre Splinter é maior professor do que o Walter White. Inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, o Certezas publicou ali um ranking de séries maiores e o Breaking Bad tá lá em primeiro. É a primeira, né? É muito difícil voltar no top 3. Pode ser, então é 6. É que eu pensei do Mestre Splinter tá 40 anos aí, mas beleza. Assim, de personagem pra mim, esse é o maior da história, tá? 6. Mas como professor é 6. 6, meia dúzia. 6. Arrasta pro 6 ali. 6, Pseudão. Joga do 6 o Walter White aí. Boa. Professor Xavier. Pô, ele é muito grande, pô. Ele é muito pica. Pô, é loucura, pô. Ele é do bem pra caralho, né? O cara da 9? O desenho se chama X-Men porque aí é Professor Xavier. Não, mentira, acho que é o Gene. Gene Mutante, que é o Gene X. Eu acho que é muito. Gene Mutante é o Gene X. Mas o Professor Xavier, ele é um ícone da cultura pop. Por causa disso. Acho que não, pô. Ele ensinou simplesmente o Wolverine, a Vampira, a Jean Grey, uma legião. Vai, o Walter White não ensinou ninguém. Pô, assim, ele é muito pica, ele juntou, tipo assim, ele fez os mutantes terem o sentido da unidade, ele fez os mutantes serem aceitos a partir das... Era um exclusivo pra sociedade e o maluco bate no peito. E uma parada que eu gosto muito de X-Men é essa dualidade, né? Entre um cara que quer fazer pelo parada meio pacifista, sabe? E o Magneto que é o completo contrário. Pô, não, eu quero destruir todo mundo que tá me fazendo sofrer. Eu acho maneiro. Aliás, X-Men é um negócio que eu... E há quem diga que essa dualidade entre o Professor Xavier e o Magneto, né, que ele tá sofrendo, mas ele quer vencer, tipo assim, pela aceitação, vai lá na paz e tal e coisa, e o Magneto é bala, pedra, fogo, né, pra poder fazer os humanos aceitarem os mutantes. E aí há quem veja, né, essa dualidade entre, né, na luta pelos direitos lá nos Estados Unidos, o Malcolm X e o... Ai, meu Deus, que memória ruim. Mas, enfim, existiam dois. Um deles era pastor, o outro já era mais ativista da bala e tal. E, assim, os direitos dos negros nos Estados Unidos foram se estabelecendo. Amo, é muito... o Professor Xavier, ele sabe que a classe dele, ou sei lá, o gênero, sei lá, tá sendo oprimido, mas ele quer o diálogo. O outro quer responder à opressão com mais violência. A raça dele, de fato é um 9. Enfim, é isso. Acho que é 9. É 9. Tá bom, 9. Apesar de que recentemente a galera tá gostando mais do Magneto do que do Xavier, mas tá bom. Mas aí explica muito do... Fechamos, tá? E aí nós vamos botar Aristóteles no 10 e o professor Raimundo só seguramos aí como uma menção honrosa para o 10, mas é 9. Grande Chico Anísio. Gostei, viu? Bom. Eu acho que tem várias incoerências felizes aqui. A gente uma hora era maior porque era mais famoso, uma hora porque era melhor professor. Mas aí dane. Aí, como diz Parreiro, o critério não tem critério. Exatamente, homenagem ao Parreiro. É a nossa filosofia. Nos vemos semana que vem, continue sugerindo temas, não esquece de dar um like também. Tchau. Se você gostou do vídeo, dá o like, né? Deixa seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber sempre que a gente for tá fazendo novos reacts. Valeu!